Olá, muito boa noite para todo mundo. Dobrando serras e trilhas, conhecendo novas terras e vendo outras tantas maravilhas, a comitiva do Terra Viva DBO na TV venceu quilômetros e milhas para chegar nesta freguesia e convida agora o povo aqui morador para se assentar e apreciar a história verdadeira que a gente tem para contar, começando com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Se o olho do dono sozinho não engorda o boi, mas ajuda, na questão da reprodução a situação é parecida. E para fazer direito à combinação do melhor touro com a vaca mais ajeitada, o jeito certo é usar a sabedência adquirida no correr da lida com o conhecimento e a tecnologia desenvolvidos pela ciência para facilitar a nossa vida. Pois então fica assim anunciada a apresentação da nossa coluna Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio do município de Novo São Joaquim, em Mato Grosso, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Jerônimo Davi Dias. Ele está com a ideia de emprenhar a vacada Nelore que ele tem lá na fazenda com Senepol. E está querendo saber, primeiramente, se as filhas desse cruzamento vão ser boas matrizes. E, segundamente, se os bezerros que ele vai vender na desmama, vão sair bem padronizados. Pois então, tendo passado o recado, eu saio agora de lado para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, amigos do DBO na TV. Jerônimo, quando pensamos em fazer cruzamento, nós buscamos 3 características. Heterose, ou vigor híbrido, choque de sangue. Aí a gente busca raças que sejam distantes geneticamente, por exemplo, um taurino com um zebuíno, que é o caso do cruzamento do Senepol, que é um taurino, com Nelore, que é um zebuíno. Segundo, a gente procura adaptabilidade, porque heterose sem adaptabilidade não vira nada. Nós não temos bons resultados. Não adianta a gente gerar heterose se o animal não tem fome no calor, não tem apetite. Então, para a sua região, a gente precisa buscar animais que sejam pelo menos meio sangue tropicais. No caso, cruzando Senepol com Nelore, você gerará animais 100% tropicais, já que o Senepol é tropical e o zebuíno, logicamente, que é tropical. Portanto, você tem já 2 características que nós buscamos: heterose com adaptabilidade. E a terceira, nós buscamos complementariedade, animais que se complementam nos seus atributos. No caso do Senepol com Nelore, eles se complementam muito bem, já que o Senepol é de menor porte e ele cruza muito bem com o Nelore, vai muito bem, que é um animal com fisiologia mais tardia. É como o Angus. Quando você usa o Angus na Nelore, você tem animais que se complementam muito bem, que o Angus, o Senepol, tem o mesmo tamanho do Angus, guardando as devidas proporções de seleção, Eles são os 2 biotipos britânicos. Então, o animal ideal para ser cruzado, esse animal é para cruzar com uma matriz de grande porte. No caso, a zebuína vai muito bem cruzado com o Senepol. Então, você tem as 3 características que buscamos quando você cruza Senepol com Nelore. Então, ótimo, excelente, serão animais com ótimo vigor híbrido, adaptados e com o tamanho ideal para um frigorífico se abater. Em relação às fêmeas, você gerará fêmeas muito boas, com ótima habilidade materna, precoces. Os bezerros terão a pelagem praticamente 100% amarelas e depende do touro Senepol, pode até avermelhar um pouquinho, mas serão todos padronizados. Você vai gostar muito de ver os bezerros cruzados de Senepol com Nelore. Serão animais baios, com pelo muito curto e totalmente adaptados. O comprador terá animais adaptados para serem recriados a pasto e depois engordados a pasto ou no coxo, ok? E as fêmeas, como eu falei, serão ótimas fêmeas, porque você deve aproveitá-las. Até essas fêmeas Senepol Nelore, você pode depois inseminá-las, seja com um bimestiço ou seja com um europeu, que você ainda assim gerará animais meio sangue tropicais, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Jerônimo. Um abraço a todos e vamos para o campo! Neste ponto da jornada, a comitiva faz uma parada ligeira para a apresentação dos comerciais que sustentam a televisão. Mas a gente não vai demorar quase nada para voltar, é só aguardar.
Se o caso for de simplesmente comparar o valor pago ao companheiro produtor de leite brasileiro no final do 22 recentemente terminado, com o dinheiro que tinha sido recebido no período correspondente do ano retrasado, a conclusão lógica e matemática é de que a situação do setor melhorou consideravelmente, né? Mas a questão é que a frieza dos números não é suficiente para mostrar um retrato perfeito das dificuldades e das incertezas que foram e ainda estão sendo motivo de grande preocupação para os companheiros e companheiras pecuaristas que ganham a vida na lida de criar bezerra e ordenhar vaca leiteira. Pois então, para adquirir melhor entendimento a respeito do rumo que vai ser tomado pelo mercado no ano que acaba de ser começado, a gente vai ter a satisfação de receber aqui, mais uma vez, a visita virtual do engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que vai participar da função interneticamente, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e boa vontade para atender a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico para essa nossa primeira conversa de 2023, né? Boa noite, Walter. Boa noite, Sidney. Um prazer estar de volta aqui. Um feliz ano novo para todos aí, você e todos aí que nos escutam. Vamos torcer para que seja um ano bom para o leite. E há de ser, né, Walter? Ô, Walter, começando agora a prosa aí, pelo caso que foi passado com o mercado em dezembro, né? O preço pago ao produtor de leite caiu mais uma vez. Por quê, hein, Walter? O preço caiu uns 17 centavos, né, Sidney? Ele já vinha em queda em função de uma produção um pouco maior do que a demanda, né? Uma produção e importações que junto dão uma disponibilidade que foi maior do que a demanda aí durante boa parte do segundo semestre do ano. Agora, comparando aí com a situação do mercado no final de 2021, o que é que aconteceu com o preço pago ao produtor? Se a gente pegar o dezembro de 22 contra o dezembro de 21, o produtor recebeu 20% a mais no preço médio que ele recebeu. Uhum. Então, agora falando pelo preço médio recebido pelo produtor ao longo do ano, né? O que é que foi que aconteceu nesse 2022 recém-terminado, comparando com 21? A média do ano de 22 foi um pouco maior, a variação é maior do que o dezembro contra dezembro, né? É quase 24% maior a média de 22 contra a média de 21. Então, o produtor teve um ganho interessante aí na média ano. Agora, falando do outro lado, né? O que é que aconteceu com o custo de produção do leite brasileiro no ano passado, hein, Walter? Então, ele veio no primeiro semestre crescendo bastante, segundo semestre caiu. Segundo a Embrapa, até novembro, né? A gente tem o dado só deles até novembro, o acumulado de 12 meses foi uma subida de 1,7% nos custos em 2022, acumulado 12 meses. Agora, Walter, juntando essa numeraiada toda aí que a gente falou, né? Isso quer dizer que a vida do pecuarista produtor de leite foi menos difícil em 2022, comparando com 2021? Com certeza sim, né, Sidney? 2021 foi um ano bem difícil para o pecuarista, né? Custos altos, preços mais baixos, uma relação de troca com uma arroba de boi que fez muita vaca ir para o abate, então a gente teve uma redução grande do nosso rebanho. Então, com certeza, o produtor em 22 teve um cenário muito melhor do que em 21. Mesmo assim, né, Walter, o que foi que fez o mercado mudar de rumo e terminar o ano, né, o ano de 22, largado na descida da ribanceira? A produção com um crescimento nos preços no segundo semestre, ela começou a se recuperar, né? Começou o ano muito baixo, muito abaixo de 2021, começou a se recuperar e a gente também teve, em função dos preços altos aqui no nosso mercado, a gente teve um aumento forte nas importações durante todo o segundo semestre. Agora, os preços do leite estão caindo no mercado internacional também, né, Walter? Qual vai ser o efeito disso aqui no nosso próprio terreiro? A gente tem que ficar de olho, né? Porque preços internacionais mais baixos fazem os preços de Argentina e de Uruguai, né? Os nossos parceiros no Mercosul, caírem também. E eles ficam mais competitivos aqui no nosso mercado. Isso pode ocasionar um aumento das importações, né? A gente tem um senão aí, que é a questão lá do Laninha, que está pegando
forte lá no sul do país, aqui no sul do Brasil e também na Argentina e no Uruguai, está prejudicando a produção deles. Pode ser que não tenha tanto volume disponível, mas preço internacional baixo viabiliza a importação. Ô Walter, agora o que a gente pode esperar da produção brasileira de leite daqui para frente, nesses próximos meses, aí, principalmente nesse período de safra na maior parte do país, né? A produção em 2023, Sidney, ela tende a se recuperar, eu diria que principalmente no primeiro semestre em relação a 2022, onde a gente teve uma queda, primeiro semestre de 22, a gente teve uma queda de 9% na produção. Então, uma condição, o produtor entra em 2023 numa condição de margem melhor do que entrou em 2022, então a gente deve ter uma recuperação da produção, principalmente nesse primeiro semestre. Dá para apostar aí numa melhora aí da situação da indústria nesse período, que está bem aqui na nossa frente, Walter? Aí é um desafio grande que a indústria tem, né? Porque do lado da demanda, a gente tem uma economia que tende a crescer menos do que cresceu ano passado, a gente tem uma inflação que veio de 2022 e entra em 2023 dos lácteos bastante grande. Se a gente pegar aí leite UHT, mussarela na gôndola do supermercado, eles estão 20%, 25% mais caros. Então, o grande desafio do ano, eu diria, para o setor como um todo e para a indústria, vai ser a demanda. Agora, essa situação que você falou aí na gôndola do supermercado, né, acabou gerando, no ano passado, aí, uma pressão vinda aí, principalmente do comércio, né, do setor distribuidor, em cima da indústria e também do pecuarista, no sentido de derrubar preço, né? Essa pressão continua acontecendo ainda, Walter? Os preços já caíram bastante, né? Agora a gente começa a ter até uma recuperaçãozinha de preços nos preços da indústria ao varejo, mas certamente com 20%, 25% de inflação, a gente vai ter uma pressão não tanto do varejo, do consumidor final, para baixar preços, né? E é que precisa acontecer para a gente ver aí uma melhora no consumo de leite e derivados aqui no Brasil, hein, Walter? Bom, o consumo de lácteos, né, eu já falei isso aqui algumas vezes, ele está muito associado a um desempenho melhor da economia. Então, a economia indo bem, o consumo de lácteos se recupera. Também temos aí um sinal do governo, desse novo governo, dos auxílios aí, os R$ 600, mais os R$ 150 por criança, que isso pode ajudar também a sustentar um pouco de consumo, principalmente nas classes menos favorecidas, né? Uhum. O Walter, passando a régua e fechando a conta, né? 2023 vai ser um ano bom para o pecuarista produtor de leite brasileiro? Eu acho que sim, Apesar da gente ter esse desafio de preços na ponta final, os custos tendem a ser mais baixos, então eu acho que a gente tem uma oportunidade boa aí para retomar a nossa produção em 2023 e ter um ano bom para o pecuarista. Bom, tomara, né? O produtor já sofreu bastante nesses últimos anos e tomara que a gente consiga empurrar esse carretão no rumo de morro acima, né? Walter, eu queria agradecer demais mais essa sua participação aqui no programa, né? E evidentemente que a gente conta aí com a sua ajuda e do pessoal aí do portal Milk Point, do Milk Point Mercado, para a gente poder entender, né, o rumo que vai ser tomado por esse carretão. Obrigado, viu, Walter? Abração para você e um abraço para toda a turma do Milk Point e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, Sidney. Um abraço. Abraço. Aproveitando a sombra refrescante dessa fileira de mangueiras na beira da estrada, a comitiva faz aqui mais uma rápida parada, mas volta logo em seguida com a boiada para retomar a lida estradeira e destrinchar, na parte derradeira da função, o noticiário a respeito do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. O dono do frigorífico tem gado comprado no tanto suficiente para ficar sossegado. O distribuidor de carne no atacado tem bom estoque de mercadoria na câmara fria, mas o consumidor brasileiro está alongado do balcão do açougue por motivo de aperto financeiro. E o resultado é que a nossa Praça Boiadeira embicou outra vez na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta em 3 minutos e mais um tiquinho. Aguarde. Tendo sabedência do andamento e do movimento do mercado, mas sem ter urgência nem precisão de apressar a negociada da boiada, a gente pega agora a desfiar e fatiar o assunto do boi gordo e da sua cotação verdadeira na nossa Praça Boiadeira.
E com a Semana Abrideira do 2023 indo já para a sua parte derradeira, os companheiros e companheiras pecuaristas que estão aí na frente da televisão, escutando esta nossa falação novidadeira e noticiarista, devem estar lembrando com saudade da alta da arroba acontecida nesta mesma época do ano passado e esperando com ansiedade que ela seja repetida agora, né? Fazendo então uma recordação ligeira, naquela ocasião a China estava voltando a comprar do Brasil depois de ter ficado quase 4 meses com a porteira fechada para a nossa carne bovina por causa de 2 casos de falsa vaca louca no rebanho nacional, né? Aí, com o importador do gigante lá do Oriente Distante manifestando uma fome maior que a de elefante, o comprador teve de correr chão no sertão até deixar o baio tostado cansado, procurando quem tivesse gado terminado e oferecendo um bom dinheiro para convencer o fazendeiro a vender. Mas agora, voltando agora para o presente, né, e considerando que a nossa obrigação é de falar só a verdade, para não deixar ninguém criar ilusão, o caso que está sendo passado é bem diferente, especialmente por causa do ponto do ciclo pecuário em que a gente está nestas alturas atuais do calendário e dos efeitos disso no mercado daqui para frente. A questão é que, depois do grande investimento que foi feito na cria em 2020 e 2021, o resultado já começou a aparecer no ano passado, na forma de um aumento na oferta de boiadas para abate, com forte participação de vacas parideiras que foram descartadas e engordadas para corte. E a previsão é de continuação deste movimento ainda por um bom tempo, o que quer dizer que o carretão vai enfrentar um trecho dificultoso no estradão e o companheiro fazendeiro vai ter de ser muito cuidadoso na administração da atividade para garantir a sua lucratividade. Por enquanto, a nossa praça boiadeira está seguindo o roteiro costumeiro de todo o mês de janeiro e continua padecendo de febre paradeira, o que não deve mudar tão já, porque o dono do frigorífico tem gado escalado para até pelo menos o meado do mês. O comerciante atacadista de carne tem estoque de mercadoria na câmara fria e o pecuarista, depois de lidar e pelejar o ano inteiro, agora não está querendo pensar em mais nada a não ser em descansar. O problema é que o consumidor brasileiro, que sempre começa o ano em grandes apertos financeiros, já está de novo alongado do balcão do açougue e do mercado. Já o povo do setor exportador, depois da justa comemoração pelo excelente resultado registrado no ano recém-terminado, agora já está outra vez prestando muita atenção no lado que o vento está batendo nestes primeiros dias de 2023. Logicamente que ainda é cedo para ter certeza absoluta do que é que vai acontecer, mas já dá para saber que a demanda pela nossa carne bovina vai continuar aumentando, falando assim no geral da nossa freguesia. Mas o tamanho desse crescimento vai depender aí da fome e do comportamento dos compradores da China. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, com 9 quedas, aliás, com 8 quedas e só uma alta. Esta única arribada foi registrada em Santa Catarina, onde o boi subiu para R$ 285,50 a prazo e livre do fundo rural. Já em Marabá, no Pará, o tombo foi geral, com o macho voltando para R$ 251 e a fêmea para R$ 241,50. No sudeste de Mato Grosso, a vaca voltou para R$ 233,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, a fêmea desceu para R$ 243,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a vaca piorou para R$ 258. No sul do estado, a fêmea já não vale mais do que R$ 256. No oeste do Maranhão, o preço máximo do boi é R$ 252 e o da vaca R$ 234,50. E no Rio de Janeiro, o macho foi rebaixado para R$ 280,50. Eu tenho lembrança do tempo de criança, de quando minha mãe fazia ambrosia e brevidade, e a gente comia com tamanha alegria que ela mesma, quando via, até se comovia e ria de pura felicidade. Ah, que saudades, né, daqueles tempos de antigamente. A vida era feita de simplicidade. Lá em casa, ninguém carecia de ter os luxos da cidade e o que tinha valor de verdade eram coisas como o amor, a amizade e a liberdade, que eu nem sabia que existiam, mas sentia todo dia porque tinha em quantidade.
Este e mais de 800 outros poeminhas com a mesma embocadura e a mesma intenção de homenagear e preservar para as gerações futuras a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, sem interferências nem influências estrangeiras, estão reunidos e publicados nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não, canturinos, dançarinos e catireiros do país inteiro. Não tem nas livrarias, mas o amigo ou a amiga que quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a tarde morredeira espichando a sombra da invernada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já vai anunciando a retirada e se despedindo do povo desta freguesia, mas já deixa a garantia de voltar para uma nova função novidadeira amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.